Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar agora a nossa aula, né? Vou disponibilizar a aula para vocês a respeito das leis de Ohm. Vamos conversar um pouquinho a respeito de alguns conceitos que a gente já trabalhou em sala, vocês já resolveram exercícios, mas hoje a gente vai avançar para os cálculos, vai compreender melhor os conceitos matematicamente falando. Então vamos lá, começando a respeito de resistor e resistência elétrica. Então a gente já comentou um pouco sobre isso, já falou sobre efeito Joule, mas eu vou retomar um pouquinho esse conteúdo para que quando a gente passe para os cálculos efetivamente vocês saibam do que a gente está falando. Então, primeiro, a definição de resistor é um dispositivo cujas principais funções são dificultar a passagem da corrente elétrica e transformar a energia elétrica em energia térmica por efeito Joule. A gente tem vários exemplos de resistores elétricos aplicados no nosso dia a dia. E também já comentamos isso em aulas anteriores, né? Aqui tá só para reforçar alguns deles: o chuveiro, o ferro de passar, a chapinha, a torradeira, secador de cabelo, enfim, tudo que transforma energia elétrica em energia térmica que a gente possa aproveitar são formas de utilizar o efeito Joule no nosso dia a dia. A resistência elétrica é, portanto, a dificuldade que um resistor apresenta para a passagem da corrente elétrica. Então, a gente já viu que a movimentação que a corrente elétrica é formada por elétrons em trânsito, né? Os elétrons se movimentando. A gente já sabe também que tem um sentido real da corrente elétrica, tem um sentido convencional para a corrente elétrica, mas todos os objetos, todos os elementos, por mais que eles sejam condutores, que eles facilitem a passagem da corrente elétrica, eles não são condutores ideais. Então, todo tipo de corpo oferece alguma resistência para a passagem da corrente elétrica. Mas a gente tem alguns dispositivos que oferecem muita resistência. E é deles que a gente está falando, é eles que a gente chama de resistor. Significa que eles dificultam mais a passagem da corrente elétrica. Então, a unidade de resistência elétrica, o que mede essa dificuldade dos elétrons passar, é chamada de Ohm e é abreviado pela letra ômega, letra grega ômega. É? Então, é essa letrinha aí que vocês vão ver quando se fala de resistência elétrica. E a resistência elétrica de 1 ohm equivale a 1 volt por ampere. A gente já vai ver isso na formulazinha matemática e a gente vai trabalhar com 3 principais grandezas, né? A resistência elétrica, que a gente está conversando agora, a voltagem, que é a diferença de potencial que a gente já falou nas aulas anteriores, e a corrente elétrica, que também a gente falou nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Quais são as características de um resistor? Então, o resistor, né, e o valor da resistência dele é dado por um código de cores, né? Quando a gente utiliza esses resistores num experimento, né, ou em algum, como que eu posso dizer para vocês? Em algum circuito eletrônico, né? Quando a gente precisa aplicar resistores em circuitos eletrônicos, a gente segue um determinado padrão de cores, né? Um código de cores para que a gente possa identificar o valor desses resistores. Eu achei interessante trazer isso para vocês, porque se algum dia vocês já desmontaram alguma calculadora, abriram algum dispositivo e se deram de cara com uma placa, com os dispositivozinhos soldados lá dentro, vocês já viram um resistor em algum momento da vida de vocês. Agora eu vou explicar, né, para que vocês entendam qual é o padrão de cores, né, o que esse código de cores nos traz dentro de um resistor. Então, as duas primeiras cores de um resistor lidos, se ele estiver na horizontal da esquerda para a direita, né, são os 2 primeiros dígitos do valor da resistência. A terceira cor vai representar a potência 10, que esse valor vai ter que ser multiplicado. Que lembra lá de quando a gente fala, lá no primeiro ano, quando vocês viram Física 1, unidades de medida, vocês viram os prefixos e unidades, né, que a gente usa: centi, mili, micro, nano, quilo, e assim vai, né? Então, a terceira cor vai representar essa potência de 10 que a gente vai multiplicar o valor. E a quarta cor do resistor, ela é a tolerância, né? Ou o erro de fabricação.
Então, os dois primeiros vai representar os números, os dígitos desse nosso resistor. Depois a gente vê a potência de 10 e, por fim, a tolerância, né? O erro de fabricação. Então, vamos ver certinho o que cada cor nos representa. Então, ó, e observem que tem um padrão nessa questão de cor também, né? A gente tem o preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo e assim vai na primeira coluna da nossa tabela. Na segunda coluna é o número que essa cor representa. Então, o preto representa o número 0, o marrom representa o número 1, o vermelho o número 2 e assim por diante. O fator multiplicador, ele corresponde ao número. Olhem lá no preto, né? A gente tem o preto, o número 0 e o fator de multiplicador 1. Mas, professora, como é que tem lógica isso? Porque 10 elevado a 0 vai ser o número 1, elemento neutro da multiplicação. Então, no marrom vai ser 10 elevado à primeira, o vermelho vai ser 10 elevado à segunda potência, o laranja 10 à terceira potência. Então, observem que o número sempre vai corresponder com a potência do fator multiplicador. E assim por diante. Agora, olhem lá no finalzinho da tabela. A gente tem as cores ouro, prata e sem cor. Essas cores, elas vão dizer para nós a tolerância ou ainda, né, o erro de fabricação daquele determinado resistor. Não sei se vocês sabem como que funciona, né, um código para a forma com que os produtos são testados para serem vendidos, mas quando o Inmetro, né, testa ou quando a gente compra um produto aprovado pelo Inmetro, significa que o Inmetro fez vários testes nesses produtos para que pudesse sair uma média do valor, que é esse que vai estar lá na embalagem quando a gente vai comprar, e sempre tem um erro associado a essa medida. Significa que esse produto pode aguentar um pouquinho mais do que aquilo que a gente está falando, ou pode apresentar, nesse caso, a resistência um pouquinho menor. Tem uma margem de erro, porque nos processos de fabricação, nada é assim 100% perfeito, né? Então, sempre vai ter uma margem de erro. Então, vão ter alguns resistores que vão ter 5% de margem de erro, ou seja, ele pode sair com uma resistência 5% maior ou 5% menor, que isso ainda vai estar dentro das especificações, 10%, ou se ele não tiver cor, 20%. Por que eu explico isso para vocês? Porque é muito interessante a gente observar que nenhum aparelho que a gente compre, nenhum item que a gente vai adquirir, ele vai ter uma precisão de 100%, sempre vai ter uma margenzinha de erro, porque todo o processo de produção acaba gerando, né, essa questão do erro associada à produção, né, desse equipamento. Vamos ver isso na prática, como funciona? Então, eu trouxe um esquema aqui de um resistor para a gente calcular o número dele. Então, esse resistor que eu trouxe, esse desenho aqui, ele tem as seguintes cores: vermelho, verde, laranja e lá no final a cor ouro. Então, a primeira cor representa o primeiro dígito, a segunda cor representa o segundo dígito, a terceira cor vai ser o fator multiplicador e a quarta cor é a tolerância. Então, vamos lá. A primeira cor é o vermelho. Vermelho, segundo a tabela, se vocês quiserem voltar lá na apresentação que eu deixei disponível na aula anterior, vocês podem voltar. Ou aqui no vídeo também, pausa, volta um pouquinho. Então, o vermelho representa o número 2. O verde vai representar o número 5. Então, a gente sabe que esse resistor vai ter 25 alguma coisa, né? Vai ter o ON, agora a gente passa a descobrir qual é o fator multiplicador. Então, nesse caso, o fator multiplicador é a cor laranja, é o número 3. Então, nisso, a gente tem 25 quilo-ohms, porque é 10 na terceira. Esse é o terceiro valor, o fator multiplicador. E, por fim, a nossa tolerância, o erro associado. Nesse caso aqui, a nossa tolerância vai ser de 5%. Por quê? Porque a cor que está representando aqui é a cor dourada. Então, esse nosso resistor tem uma resistência de 25.000 ohms ou 25 quilo-ohms, porque quilo é o prefixo para 10 elevado à terceira. E a tolerância dele é de 5%. Ou seja, se eu for um fabricante e fabricar esse tipo de resistor com 25 quilo-ohms, o meu erro, né, os erros associados à minha fabricação podem, né, ocorrer de ter resistores com 5% a mais desse 25 quilo-ohms
ou 25% a menos, e ainda assim eu posso utilizar esse mesmo padrão, ok? Gente, lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem nas aulas, vão mandando mensagem para mim no WhatsApp, vão me chamando para que eu possa deixar a explicação mais clara e tranquila para vocês, tá? E esse cara aqui foi o responsável por descobrir e matematizar a resistência elétrica. Apresento-lhes a vocês George Simon Ohm. Ele foi um físico e matemático alemão que viveu entre os anos de 1789 e 1854 e realizou diversas experiências com fios condutores de diferentes espessuras e comprimentos. E essa é a parte muito legal, porque ele vai explicar para a gente certinho qual é a relação entre a resistência elétrica e as características do fio. Se um fio for mais grosso, mais fino, mais comprido ou mais curto, qual é a resistência associada a ele? Isso é genial, gente. Então, o que ele percebeu? Que a resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área da seção transversal. Para quem já recebeu a lista, sabe que uma das perguntinhas da lista aborda esse assunto. E existem resistores nos quais a variação de corrente elétrica é proporcional à variação da diferença de potencial, aquela DDP que a gente já... A partir de suas observações, ele definiu, portanto, o conceito de resistência elétrica. E em 1827, ele publicou o resultado do seu mais importante trabalho, o circuito galvânico examinado matematicamente. E se vocês quiserem, né, ou tiverem interesse, é só acessar esse link que eu deixei aqui na descrição e vocês vão ter o texto completo a respeito desse cara, porque é muito legal e vale a pena conferir. Vamos lá agora, então, para a primeira lei de Ohm. Então, ele definiu o que a gente conhece hoje, né, como primeira lei de Ohm. A gente tem duas leis a respeito da resistência elétrica. E a primeira nos diz que a intensidade da corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à resistência elétrica do circuito. Então, vamos por partes, né? Olhem para a primeira formulazinha aí. A formulazinha do Rui. A resistência elétrica está isolada nessa equação e a gente tem o igual, né, a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. Pensem comigo. A resistência elétrica ela é característica do condutor, né, daquele resistor, daquele aparato, né? Então, essa resistência vai ser diretamente proporcional à diferença de potencial e inversamente proporcional à corrente elétrica. Fica fácil de observar isso na nossa equação. Se a diferença de potencial, se o U permanecer constante, quanto maior a corrente elétrica, menor vai ser a resistência. E vice-versa, quanto menor a resistência, maior vai ser a corrente elétrica. Agora, se a gente manter o I constante, a corrente elétrica constante, e aumentar a diferença de potencial, a resistência também aumenta, ok? Mas lembrando que a gente já vai ver isso de maneira um pouquinho mais clara, a resistência elétrica é característica do material, daquele aparato que a gente está utilizando. Então, pode ser que lá para frente confunda um pouquinho se vocês não lembrarem direito a respeito deste conceito. E a gente pode também, né, isolar a diferença de potencial na fórmula. Daí o Rui passa a ser o Uri, né? Então, qualquer um desses caras que vocês tiverem maior afinidade, pode relembrar, né, utilizar esse macete para lembrar e vocês vão conseguir resolver as equações de primeira lei de Ohm, né? Agora, a gente vai ver as características de dois tipos de resistores, o resistor ôhmico e o resistor não ôhmico, porque sim, nem todos os resistores obedecem às leis de Ohm. Alguns são mais revoltadinhos. Então, qual é a característica de um resistor ôhmico? Um resistor ôhmico são resistores que obedecem à lei de Ohm. Deem uma olhada nesse primeiro gráfico. A gente tem a diferença de potencial no eixo Y e a corrente elétrica no eixo X. E a gente tem uma reta inclinada, né, em relação a esses eixos. Observem que, qual é a característica desse primeiro gráfico? Ele é um gráfico de uma equação de primeiro grau, é o gráfico de uma reta. Se ele é um gráfico de uma reta, a gente consegue calcular
o chamado coeficiente angular, né, ou a inclinação desta reta. O coeficiente angular, né, a gente trabalha ele com a tangente do ângulo, ou seja, faz cateto oposto dividido por cateto adjacente. Se a gente consegue calcular a inclinação desta reta, quando a gente calcular a inclinação desta reta, a gente vai saber exatamente o valor da resistência deste resistor que obedece à lei de Ohm. Porém, aí no segundo caso, do ladinho da direita aqui, a gente tem resistores que são resistores não ômicos, que são resistores que não obedecem às leis de Ohm. Neste caso aqui, a gente tem um resistor com uma curva e não mais uma reta. E a gente não vai conseguir calcular a resistência geral do resistor. A gente consegue entender que esse resistor vai variar a resistência dependendo da forma com que a gente aplica a diferença de potencial e a corrente elétrica. Porque observem que vai variar também a inclinação da curva. Então, ele não vai manter a resistência sempre no mesmo valor, ok? Vamos lá, então, para entender um pouco melhor isso, fazer umas continhas para desenferrujar e entender melhor como que a gente aplica a primeira lei de Ohm. Vamos lá, exemplo 1. Um resistor ôhmico é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes, quando submetido a uma diferença de potencial de 100 volts. Determine, letra A, resistência elétrica do resistor. Fácil demais, né, gente? Só aplicar na formulazinha do Uri ou na formulazinha do Rui, que as duas são a mesma, né, só escritas de jeito diferente, e você consegue o valor da resistência. Letra B, a intensidade de corrente elétrica que percorre o resistor quando submetido a uma diferença de potencial de 250 volts. Aqui tem uma observação interessante para a gente entender esse exercício. Primeiro, quando o exemplo fala de um resistor ôhmico, ele está falando daquele gráfico lá que a resistência sempre vai ser a mesma. Então, nesse caso, eu calculo a resistência do resistor na letra A. Quando eu passo para a letra B, eu vou manter o mesmo valor da resistência, porque eu já calculei ela na letra A e o exemplo está me dizendo que é um resistor ôhmico. E aí, quando eu submeter uma diferença de potencial maior, né, porque olhem lá, na descrição, a diferença de potencial inicial é 100 volts. Quando eu submeter ele a uma diferença de potencial de 250 volts, automaticamente eu sei que a corrente elétrica que ele está pedindo para calcular na letra B vai ter que ser maior do que 5 amperes. Porque se a resistência permanece constante, se a diferença de potencial aumentar, a corrente elétrica vai ter que aumentar também. E na letra C, ele pede para calcular a diferença de potencial que deve ser submetido para que a corrente elétrica que percorre, né, esse resistor tenha intensidade de 2 amperes. Então, na letra C, ele faz um pouquinho diferente, o inverso do que fez na letra B. Na letra B, ele dá a diferença de potencial e pede para calcular a corrente elétrica. Na letra C, ele dá a corrente elétrica e pede para calcular a diferença de potencial. Obviamente que só entendendo os conceitos, a gente consegue perceber que se a corrente elétrica da letra C é 2 amperes, então ela é menor do que a corrente que está descrita lá no início do exercício, né, que era de 5. Então, se a diferença se a corrente elétrica está 2 amperes, está menor do que 5, eu sei automaticamente que a minha letra C vai ter que dar um valor de diferença de potencial menor do que aquele lá indicado no início do exercício, do que 100 volts. Mas vamos ver isso parte a parte, né? Então, a letra A, como que a gente vai calcular a resistência? Se é um resistor ôhmico, a gente vai aplicar a primeira lei de Ohm, ou Uri, ou então o Rui, né? Então, aqui a gente vai isolar o R, né? E vamos ter a diferença de potencial dividido pela corrente elétrica, e esses dois dados o exercício já nos deu. Então, a diferença de potencial aplicada inicialmente a 100 volts, ele gerou uma corrente elétrica, a gente conseguiu medir uma corrente elétrica de 5 amperes. Então, eu sei que a resistência desse meu resistor é de 20 ohms. Agora, a letra B. Novamente, lembrem lá, já que se trata de um resistor ôhmico, então ele vai ter uma resistência constante e a gente consegue calcular,
né, a corrente elétrica utilizando o dado da resistência calculado na letra A e a diferença de potencial que ele traz na letra B. A DDP vai ser 250 volts, né, ou U ou DDP, e a resistência elétrica que a gente calculou na letra A, 20 ohms. Basta substituir na formulazinha novamente. A gente tem que a corrente elétrica vai ser de 12,5 amperes. Lembra que eu comentei com vocês que se a gente aumentar de 100 para 250 volts, a diferença de potencial automaticamente vai ter uma corrente elétrica maior? Tá aí a prova. A corrente elétrica no início era de 5 amperes. Se eu colocar uma diferença de potencial de 250 volts, eu vou ter uma corrente de 12,5 amperes. Aumentou a diferença de potencial, aumenta também a corrente elétrica. Agora, letra C. Sendo I igual a 2 amperes, ou seja, uma corrente elétrica igual a 2 amperes, e o R igual a 20 ohms, porque, novamente, estamos falando de um resistor ôhmico e ele vai ter o mesmo valor que a gente calculou na letra A. Qual vai ser a diferença de potencial? Basta aplicar na formulazinha dos nossos amigos aí, né? Do Uri ou do Rui. E a gente calcula que a diferença de potencial vai ser 40 volts. E para vocês perceberem, ela corrobora com a minha previsão, né? Eu falei para vocês, se a corrente elétrica for menor do que 5 amperes, como eu sei que para 5 amperes a diferença de potencial era 100 volts, né? Se a corrente vai ser menor, automaticamente a diferença de potencial também tinha que ser menor do que 100 volts. Vamos lá agora para analisar um gráfico. Olha que delícia, né? A gente viu o gráfico lá, o esboço do gráfico, agora a gente vai analisar ele. Então, o gráfico dessa figura ao lado mostra como varia a diferença de potencial, que a gente chama de U, nos terminais de um resistor ôhmico, em função da intensidade de corrente elétrica que o atravessa. Novamente, gente, estamos falando de um gráfico de uma função de primeiro grau. Função de primeiro grau é o gráfico de uma reta. Se ela é uma reta, a gente consegue calcular coeficiente angular e coeficiente linear. O coeficiente linear a gente já tem aqui que é igual a zero, né? Ele está onde corta o eixo x. E o coeficiente angular é a inclinação. E a inclinação desta reta vai dar para a gente o valor da resistência. Já comentei com vocês antes, agora estou reiterando o comentário, né? Então, vamos lá calcular a resistência? Se eu sei disso, eu calculo a resistência através da inclinação da reta, né? Ou da diferença, da variação de diferença de potencial e a variação de corrente elétrica. Olhem para esse triângulo aqui. Tem um ângulo formado entre essa reta e o eixo X, o eixo que representa a corrente elétrica. Se a gente projetar a diferença de potencial U lá para o outro lado, né, para o lado direito, a gente tem, então, a possibilidade de calcular o cateto oposto ao ângulo, né? E o cateto oposto, nesse caso, é 9, porque a gente consegue observar isso pelo valorzinho do gráfico. E a gente tem embaixo o cateto adjacente, que é representado pela corrente elétrica. Galera, só olha. O cateto oposto é a diferença de potencial. O cateto adjacente é a corrente elétrica. Diferença de potencial dividido por corrente elétrica é U dividido por I. Então, isso dá para nós o valor da resistência, né? Então, o tangente do ângulo, a tangente desse ângulo de inclinação é cateto oposto sobre cateto adjacente. É U dividido por I. Então, a gente tem 9 dividido por 0,6 e temos que a nossa resistência deste resistor aplicado, né, ao gráfico é de 15 ohms. Vamos lá para a letra B. Resistor ôhmico, a gente já calculou o valor da resistência, agora ele quer que a gente calcule o valor da corrente elétrica. Sendo U, que é a diferença de potencial igual a 51 volts, e a resistência elétrica igual a 15 ohms, aplicando a lei de Ohm, a gente obtém a correspondente, a intensidade de corrente elétrica. U é igual a R vezes I. O I vai ser igual à diferença de potencial dividido pela resistência, se vocês quiserem isolar, né, já antes de substituir os valores. E substituindo os valores, a gente tem que uma corrente elétrica igual a 3,4 amperes. Fácil, né, galera? Suavezinho. Agora a gente passa para a segunda lei de Ohm. Sim, porque o cara foi tão genial que ele não só descobriu como que é essa relação entre
Diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Mas também que a resistência de um condutor varia de acordo com o comprimento do fio. E ela é também variada em relação à seção transversal, ou seja, a grossura desse fio. E ele conseguiu equacionar isso. Olha que incrível e que genial. Vamos lá então para entender um pouquinho mais? Ele, a partir das experiências com os fios condutores e testando diferentes espessuras, diferentes grossuras do fio, diferentes comprimentos, o Ohm verificou que a resistência elétrica do condutor era proporcional ao seu comprimento e inversamente proporcional à área de seção transversal. Essa formulazinha é conhecida na física como a formulazinha da rola, porque a gente tem o ρ, que é a resistividade, o L, que é o comprimento do fio, e A, que é a seção transversal. E isso tudo dá para a gente a resistência do nosso material. Vamos entender como é que isso funciona? Observe aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem 2 fios de mesmo comprimento, A gente colocou a letrinha L para representar esse comprimento do fio. Só que um fio tem o dobro da grossura do outro fio. Dá uma olhada lá. A seção reta transversal do fio de baixo vale 2A, ou seja, é o dobro do que o primeiro fio, que tem só uma seção reta transversal valendo A. Então, se a gente aplicar isso na formulazinha da rola, se a gente aumenta 2 vezes a área de seção transversal, a resistência vai ser dividida por 2, ela vai ter metade da resistência. Se eu duplicar a grossura do fio, ele vai ter a metade da resistência. Isso considerando fios de mesmo comprimento e de mesmo material, galera? A gente está só variando a espessura desse fio para ver como que a resistência se comporta. Agora, a gente tem um segundo item, uma segunda forma de avaliar. Agora a gente vai manter a mesma grossura e vai variar o comprimento, Ou seja, o primeiro fio tem um comprimento L e o segundo fio tem um comprimento de 2 L's, ou seja, o dobro do comprimento desse primeiro fio. Neste caso, observem pela formulazinha, deixa eu voltar, que está ali no canto direito. Se eu deixo o comprimento 2 vezes maior, o comprimento do fio é diretamente proporcional à resistência. Então, a resistência vai dobrar também, É só aplicar na formulazinha da rola que sai certinho o resultado a respeito da resistência elétrica. Beleza? Agora, algumas considerações a respeito da segunda lei de Ohm. A resistividade de um material depende da temperatura. Resistividade é aquela letra grega ρ. Ela vai depender da temperatura desse material. Se a gente aumenta a temperatura, vai aquecer o material e vai ter uma proporção direta com a resistividade. O aumento da resistividade e da resistência elétrica dos metais com a temperatura, ela vai se aplicar por causa do aumento da agitação térmica dos átomos e moléculas que constituem esse metal. Gente, lembra lá do conceito de calor e temperatura que a gente vê lá em Física 2? A temperatura mede para a gente o grau de agitação térmica das moléculas. Se eu aumentar o grau de agitação térmica das moléculas, eu vou aumentar automaticamente a temperatura e vou alterar a resistividade elétrica desse material. A maior parte das vezes aumentou a temperatura, vai aumentar a resistividade. Porém, não é regra, Existem alguns materiais que isso ocorre de maneira inversa, tá bom? Agora a gente vai entender como funciona um reostato. Eu sei que com esse nome vocês podem não ter ouvido falar sempre. Porém, eu tenho certeza absoluta que vocês já tiveram contato com pelo menos um reostato durante toda a vida de vocês. E hoje a gente vai identificar aonde nós temos reostatos na nossa casa, ou na nossa vida. O reostato nada mais é que um resistor variável, um dispositivo de resistência variável. Para que ele é utilizado? Ele é utilizado para ajustar as características dos geradores elétricos, para reduzir a intensidade de iluminação ou para controlar a velocidade de alguns motores.
Vamos ver os tipos de reostatos. A gente tem um reostato de cursor, que é um reostato contínuo, e a gente pode ir variando o comprimento desse fio, né, para variar alguma grandeza dentro desse circuito que a gente queira ligar, né, esse reostato. E a gente tem reostato de pontos. Vamos lá entender a aplicabilidade do reostato? Por acaso, em algum momento da vida de vocês já mexeram num ventilador e alteraram a velocidade do ventilador? Pois pasmem, meus queridos, vocês só conseguiram isso porque vocês estavam manipulando um reostato de ponto. A velocidade 1, 2 e 3 do ventilador de vocês é um reostato de ponto que vai alterar a resistência e automaticamente aplicado a velocidade deste circuito. A gente pode também ter um exemplo de reostato de cursor. Vocês já mexeram no botãozinho do rádio para aumentar ou diminuir o volume? Se vocês já fizeram isso em algum momento da vida de vocês, é porque vocês estavam manipulando o reostato de cursor. Porém, né, existem também reostatos de ponto quando a gente trabalha com o aumento ou diminuição do volume, tá? Mas aquele contínuo que a gente vai girando o botãozinho, vai conseguindo fazer ajustes bem finos, né? Eu chamo de ajuste fino, mas assim que você consegue alterar bem devagarzinho o volume para a exata condição que você quer, é um reostato de cursor. Agora a gente vai resolver o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. Então, considerando um fio metálico feito de um material cuja resistividade é 0,20 ohms multiplicados, né, por milímetros quadrados dividido por metro, e tem a seção transversal de área de 0,1 ou 0,10 milímetros quadrados. E a gente vai determinar qual é a resistência deste fio por metro de comprimento. Por isso que a resistividade está dividida por metro, tá? O valor da resistividade é 0,20 ohms por milímetro quadrado. Mas como a gente quer calcular a resistência desse fio por metro de comprimento, a gente divide esse valor por metro, tá? São dados, então, o Rho, que é a nossa resistividade, é 0,20 ohms milímetro quadrado por metro. A letra A, que é a área de seção transversal desse fio, que é 0,1 milímetros quadrados. E o L é o comprimento do fio, que vai ser 1 metro. Aplicando na formulazinha, a gente tem o Rho, 0,2, vezes o L, que é o comprimento do fio, é 1 metro, dividido pela área de seção transversal, que é igual a 0,1. E a gente tem, então, uma resistência elétrica desse fio igual a 2 ohms. E é isso, galera. Nossa aula de hoje se encerra por aqui. Os slides já estão disponíveis para vocês. A nossa atividade da semana também. E esse vídeo vai ser, então, para complementar, para que vocês possam tirar as suas dúvidas. E também, se alguma coisa aqui não ficou clara, não deixem de me chamar, mandar o WhatsApp, para que a gente possa trabalhar esses conceitos da melhor maneira para vocês. Beijo no coração de vocês e até a próxima!